Eu nem sei o que é que teria acontecido se eu tivesse lido o Jorge Amado em português de lá, mas seguramente que teria gostado muitíssimo menos, porque as coisas não faziam sentido. Não, e você sabe que no Equador tem Isto agora são dois um prato mineiros. que é papaya ao forno. E ele disse que comeu isso em Minas Gerais. E eu sou de lá, não entendi como é que ele descobriu isso. Qualquer das duas histórias dos meus romances de facto são ficcionadas, não são histórias reais, embora sejam um bocadinho aquilo que eu acho quando nós olhamos para a história, e com o recuo que nos dá podemos olhar a anos de distância. É que a história aconteceu assim, determinada história, como poderia ter acontecido de outra maneira. Portanto, Miguel Sousa Tavares nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1952. Formado em Direito, trocou a advocacia pelo jornalismo. Publicou diversos livros, entre eles Equador, de 2003, um best-seller em Portugal e no Brasil. Este ano, Miguel Sousa Tavares volta ao Brasil para o lançamento de mais um romance, Rio das Flores, um belíssimo e amplo retrato das sociedades brasileira e portuguesa durante os conturbados anos da primeira metade do século XX. Miguel, boa noite. Para mim boa noite, Afonso. Para nós é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no lançamento do Rio das Flores. Queria te dizer que sua literatura e a sua forma de escrever representam um ganho muito grande para a literatura brasileira, no sentido da qualidade. A gente lê os seus livros com muito prazer e tenho certeza que muita gente pelo Brasil o fez, assim como o seu primeiro livro, O Equador. Para começar, eu queria te perguntar como é que foi a sua relação com o Brasil? Como é que começou essa sua paixão pelo Brasil revelada no conteúdo do Rio das Flores agora? Boa noite. Você normalmente sabe como é que as paixões acabam, não sabe muito bem como é que começam. E eu espero que esta não acabe nunca. Também já teve o seu período de arrufos, na era do Collor, sobretudo, em que eu, porque gostava tanto do Brasil, fiquei zangado com o Brasil. Foi uma zanga, uma birra minha. Acho que o Brasil não chegou a saber, mas eu, pelo menos, senti muito isso. E começou... Assim que eu vim ao Brasil a primeira vez, ao Rio de Janeiro, assim que abriu a porta do avião. E há uma passagem neste livro, no Rio das Flores, em que um dos personagens, o personagem principal, chega ao Rio de Janeiro também, e exatamente aquilo que eu pus ele a sentir é o que eu senti nessa altura. Eu lembro-me de dar 2 passos para fora do avião e fui empurrado para dentro pelo calor e pela umidade e pelo cheiro a clorofila. E tive a sensação nítida que depois, quando saísse para fora, eu ia entrar dentro de qualquer coisa novo para mim, completamente diferente daquilo tudo que eu conheci. E realmente, porque tive uma vida como jornalista em que tive a sorte de correr o mundo inteiro, eu acho que há 2 países para mim que são diferentes de tudo, que é a Índia e o Brasil. Só que da Índia eu sou distante, culturalmente, linguisticamente, tudo. E do Brasil eu sou próximo, ou pelo menos tenho tentado sentir-me próximo. Depois foi uma paixão que eu fui alimentando ao longo da vida, com leituras, com músicas, com cinema, com amigos, com comidas, com tudo. Como qualquer um que percebe que lê os meus livros, eu ligo muito à culinária. Chateei o pessoal da Companhia das Letras há 2 dias porque queria comer casquinha de siri, e porque enquanto não comesse eu não sentia que tinha aterrado no Brasil. Em São Paulo parece que é difícil, mas hoje consegui comer 2 casquinhas de siri ao almoço. Razoáveis? Muito boas, muito boas. Não são do Nordeste, mas são muito boas. E então eu acho que a minha paixão por o Brasil é feito muito dessas coisas. Data de quanto tempo isso atrás? 77, creio eu. Faz 30 anos já. Na altura que eu vim havia a ditadura militar e isso era como uma nuvem, tal qual como o meu personagem, que chega também e encontra uma ditadura aqui, a do Getúlio na época. Mas isso não me impediu de gostar muito do país, pelo contrário, ajudou-me a tentar perceber melhor, ajudou-me a não ficar indiferente ao que se passava na cena política, e eu acho que isso também contribuiu para o meu conhecimento do Brasil. Indo à sua literatura, que é uma literatura extremamente sensorial, não é? A gente sente, eu costumo brincar que eu costumo sentir o cheiro
das coisas lendo o seu livro, indo a isso. Como é que você consegue fazer essas descrições? Fala um pouco do seu trabalho de pesquisa para chegar a isso. Bom, o cheiro eu não sei porque eu próprio não tenho cheiro, porque fui operado ao nariz e fiquei sem cheiro. Mas é verdade que eu tento fazer isso e que a maior parte dos meus leitores me dizem mesmo isso. E normalmente até dizem uma coisa que para mim é o melhor elogio que me podem fazer, é que veem os livros, não se limitam a ler, veem como se estivessem lá, que é uma escrita muito cinematográfica, muito baseada na imagem. E eu acho que isso se deve à minha experiência como jornalista, como repórter de televisão durante muitos anos, à consciência que eu tinha que eu precisava de escrever para imagens. E às vezes nem sequer tinha as imagens. Eu, por exemplo, fiz uma reportagem na Amazónia de 1 hora, há cerca de 20 anos, talvez, e antes mesmo de vir para a Amazónia eu já tinha escrito o texto dos primeiros 2 minutos do filme, porque eu estava de tal maneira obcecado com a ideia de conhecer a Amazónia e fascinado antes de conhecer mesmo, que eu não resistia a começar a escrever, que até é uma forma de batota, não é? Se eu ainda não tinha visto nada, como é que eu já podia estar a escrever? E fiz ao contrário nesse filme. Esse filme eu comecei à procura de imagens para o texto que tinha escrito. Quando em televisão normalmente é o contrário, você tem que escrever conforme as imagens que encontrou. E essa escrita visual, se você quiser, é uma coisa que está muito entranhada dentro de mim. De tal maneira que, quando eu estava a rever o Equador, o primeiro livro, a certa altura há uma cena em que uns personagens estão a jantar dentro de uma sala e depois saem para fora para a varanda. E há um personagem que vai sair para a varanda e eu reparei na revisão do livro que eu tinha escrito saiu cá para fora, quando o normal era ter dito saiu lá para fora, não é? Só que eu já estava a ver a câmara do lado de cá a filmar o personagem. E, portanto, era como se estivesse a escrever um guião mais do que um romance. E há muito tempo atrás, isto é uma história que eu conto várias vezes, que eu estava a viajar com a minha mãe em Roma e ela disse-me assim, Miguel, viajar é olhar, porque eu estava ansioso para ir conhecer mais coisas e ela não desbancava do seu chá e do seu cigarro no café da Piazza Navona. E ela disse-me isso, viajar é olhar. E eu senti isso como uma grande verdade. Viajar é sobretudo olhar. O resto, fazer compras, tirar fotografias, fazer vídeos, slides, tentar agarrar aquilo que verdadeiramente não se consegue agarrar, não vale a pena, é inútil. Se você olha, você interiorizou. Se verdadeiramente gostou, esse filme nunca deixa de passar. Inclusive você pode sentir o sabor da comida, os cheiros, pode sentir a mesma coisa toda e continua a viajar. Né? E quando tem o privilégio e a sorte, como eu tenho, de um dia poder sentar-se em frente a um computador e escrever sobre isso, regressa tudo. Quer dizer que as fotografias não me fizeram falta nenhuma, nem as recordações, nem os chapelinhos, nem os gorros, nem nada dessa parafernália com que os turistas hoje viajam pelo mundo inteiro. E como é que você consegue conjugar essa coisa da linguagem sintética da televisão com a linguagem hiper detalhada dos seus livros? Bom, eu não consegui conjugar, eu larguei uma para fazer a outra. E quando eu achei que estava maduro para começar a escrever um romance, para tentar escrever um romance, eu devo dizer, entre parênteses, que eu sou um felizardo, porque eu tive 2 sonhos na minha vida, que foi ser jornalista e ser romancista. E vivi o primeiro intensamente até me achar maduro para passar para o segundo. Mas justamente o meu treino era de escrita muito curta, no máximo 2, 3 páginas, 4 páginas. Acho que o texto maior que eu tinha escrito teria umas 10 páginas, tirando uma história infantil. E quando, no primeiro dia que eu me sentei em frente do computador, eu tinha a noção da dimensão que o livro ia ter, eu sabia que o livro ia ter pelo menos 500 páginas como teve, que me ia ocupar, eu achava que 1 ano, acabaram por ser 3 o primeiro livro e outros 3 o segundo. Portanto, eu tinha a imensidão de um monte de páginas em branco à frente e não sabia se tinha capacidade de analítica, não era de síntese, o oposto, para esticar a história, para estender a história, sem fazer aquilo que a gente chama na gíria, que é fazer palha, não é? Que não interessa nada. E foi uma experiência que eu conduzi durante 1 ano e ao fim do ano, quando estava a meio do livro, eu bloqueei e disse, e não saía dali, não conseguia escrever mais, não conseguia chegar ao fim da história, embora eu soubesse o fim da história, mas não conseguia simplesmente. E pensei, pronto, fiz a experiência, falhei, não vou conseguir escrever, mas pelo menos hei de dormir descansado, porque já resolvi este assunto que estava pendente desde que eu era miúdo.
mas acontece que eu não passei a dormir descansado, não, passei a dormir angustiado. E houve um dia, passados 6 ou 7 ou 8 meses, que voltei ao computador e as coisas saíram outra vez. De maneira que agora, com o Rio das Flores, eu já fui para isto muito mais calmo, já sabia o que é que tinha pela frente, já sabia que iam ser anos de trabalho, já sabia que ia exigir de mim, de certa forma, suspender a vida normal que todos temos, deixar de acudir a coisas que eu deveria acudir, deixar de fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer, inclusive a viajar, por exemplo, e que me tinha que dedicar àquilo. Mas eu sabia qual era o ponto de chegada e sabia que, tendo saúde, eu chegaria lá. E, portanto, foi diferente. Agora é mais fácil. A primeira vez é que custou mais. Não aconteceu isto exatamente, nem no Brasil, nem em Portugal, neste livro, nem aconteceu em São Tomé e Príncipe naquele, mas poderia ter acontecido. E isso é o que me fascina trabalhar com a história. É partir de uma rede que é uma rede factual, histórica, concreta, que envolve pesquisa para chegar lá. Eu estendi a rede e por cima da rede então eu vou enxertar aquilo que eu ficciono. Eu gostava de perguntar ao Miguel se o nome do livro seria mais apropriado o Rio dos Flores ou o Rio das Flores, e que me explicasse porque é que na realidade ficou das Flores. Em segundo lugar, voltando também uns anos atrás e àquilo que você escreveu no Sul, como é que você passou do cronista de viagens e, portanto, do repórter, você já deu essa explicação, para o romancista de ficção, embora com base provavelmente em histórias reais. E perguntar-lhe também se nessas viagens, e no Sul você descreve a pista de Tamaracete, acaso você se lembra de algum companheiro brasileiro que acompanhou essa viagem? Luso-brasileiro, eras tu. Exatamente. Faltaste ao jantar dos 20 anos. Eu vivo no Brasil há 30 e tal anos. Portanto, era isso que eu queria saber em relação ao... Nós viajámos juntos 1 mês e meio, não foi? Exatamente, no atravessando o deserto do Sahara. Na altura em que não havia nem telemóveis, nem GPS. Exatamente, e proibido até pela Argélia. É proibido, é verdade. Proibido pela Argélia e a dificuldade que tiveste com uma câmara a filmar e a guarda argelina a tentar prender-te. Eu fui preso 3 vezes nessa viagem, 2 pelos argelinos e 1 pelos marroquinos. António, welcome. O título, o Rio das Flores, tem que ver com a família que é a protagonista da história, que são Ribeira Flores, luso-espanhóis, e o título vem daí, vem também da região do Rio das Flores, no Vale do Paraíba, que era uma região de fazendas. E devo dizer que o título deste livro foi a coisa mais difícil que eu tive. Eu só cheguei ao título no dia que entreguei o livro à gráfica. Tive alguns 20 títulos, perguntava a toda a gente, não me saía título nenhum. Foi para ser o Cruzeiro do Sul durante muito tempo, mas eu achei que também era um título demasiado batido ou óbvio e então cheguei a este título. Qualquer das duas histórias dos meus romances de facto são ficcionadas, não são histórias reais. Embora seja um bocadinho aquilo que eu acho quando nós olhamos para a história, e com o recuo que nos dá podemos olhar a anos de distância, é que a história aconteceu assim, determinada história, como poderia ter acontecido de outra maneira. Portanto, como dizem os italianos, se non è vero è bene trovato, e quer dizer que não aconteceu isto exatamente, nem no Brasil, nem em Portugal neste livro, nem aconteceu em São Tomé e Príncipe naquele, mas poderia ter acontecido. E isso é o que me fascina trabalhar com a história. É partir de uma rede que é uma rede factual, histórica, concreta, que envolve pesquisa para chegar lá. Eu estendi a rede e por cima da rede então eu vou enxertar aquilo que eu ficciono. E, por exemplo, o personagem Diogo chega ao Brasil de Zeppelin. Eu ponho no voo inaugural do Zeppelin, que veio de Friedrichshafen, na Alemanha, direto para o Rio de Janeiro, o primeiro voo do Zeppelin, e
Eu investiguei minuciosamente tudo o que se passou naquele voo, de tal maneira que está ali exatamente o voo, foi aquele, durou aquelas horas, durou aqueles minutos, partiu àquela hora, o comandante chamava-se com o mesmo nome que ali está, a comida a bordo era a mesma, porque eu fui buscar um menu do Zeppelin, era tudo verdade, só que havia um passageiro a mais, que é o meu personagem, que esse não esteve no voo. E é isso que eu gosto mesmo, que é olhar para a história e pensar, e se eu, ou um personagem qualquer que eu invente, pudéssemos estar a bordo do hidroavião, se pudéssemos ter estado no assassinato de Júlio César, se pudéssemos ter estado nas campanhas do Napoleão, como é que teria sido? A caminho do Brasil, Diogo enviara de Paris uma carta à mãe, na qual contava o seu encontro com Angelina no cinema, e como ela estava acompanhada de um homem que se portara como seu novo namorado e senhor, e escrevera: Mãe, peço-lhe que não conte nada disto ao Pedro, mas que, se algum dia ouvir mostrar o desejo de ir à procura de Angelina a Paris, ou mesmo, o que duvido, for ela a escrever nesse sentido, não deixe ir, só iria sofrer mais. Eles não foram feitos um para o outro. Além da pesquisa, por que o Rio de Janeiro? Em que situação que você decidiu fazer no estado do Rio? A ideia da história, eu já contei, apareceu-me justamente quando estava aí do Rio de Janeiro para Lisboa, num voo de noite, e o comandante do avião convidou-me para ir ao cockpit e começámos a conversar e ele contou uma história de um bisavô dele, que por razões políticas, na altura era um monárquico contra a República Portuguesa, teve que se exilar de Portugal e veio para o Piauí e comprou uma fazenda. E depois voltou para Portugal e vivia entre lá e cá e viajava de Zeppelin. E eu achei fascinante. Essa história é verdadeira? Essa história é verdadeira. E eu cheguei a Lisboa e convidei o comandante para almoçar, fomos almoçar 2 ou 3 vezes, ele trouxe-me tudo sobre o bisavô, inclusive foi ele que me deu o menu de bordo do Zeppelin, trouxe-me postais que ele tinha mandado, trouxe-me fotografias da fazenda no Piauí, etc. E eu comecei a engendrar uma história e resolvi ambientá-la no Piauí. Em termos de pesquisa, o que eu comecei por fazer, primeiro, foi... Foram quantas fazendas que você visitou para poder... E por que também essa 40. visita a tantas fazendas? O que você procurava em cada uma delas? O que você queria extrair para a sua literatura? A verdade é que bastava ter feito só uma viagem. As outras 2 foi mais por prazer do que propriamente. E eu ainda tive que me forçar em Lisboa porque eu ainda queria fazer mais uma viagem às fazendas. E quando me perguntavam quando é que começas a escrever, eu disse, ainda me falta ir lá mais uma vez para ver não sei o quê. Mas de facto eu não precisava de nada. Eu fui apaixonado por aquelas fazendas, são lindíssimas. Agora, faz falta lá ir. E, por exemplo, há uma passagem no livro em que o Diogo chega a primeira noite que ele dorme numa fazenda e dorme de janela aberta. E está a ver a lua, meia lua, entrar pela janela e quando ele está a adormecer há um pássaro noturno que vem e pousa no parapeito da janela e olha para dentro do quarto. E eu até digo como se perguntasse quem é este intruso. Ora, esta cena aconteceu comigo exatamente. Exatamente. Aonde? Numa dessas fazendas? Numa fazenda também. Eu deitei-me para dormir, estava a lua a entrar pelo quarto, dormi de janela aberta, pousou um pássaro ali na janela. E eu pensei coisa extraordinária, isto vai entrar também no meu livro. Deram-me para comer um peixe estranhíssimo, encarnado e branco. Aliás, a Teresa Crovinel, minha grande amiga, discutimos pela internet o nome do peixe, você lembra? Que prato que era, Teresa? Tinha um nome estranhíssimo. Ele tinha que fazer um café da manhã e você acha que não podia ter pão de queijo naquela região que soma Minas, São Paulo, e sul do Rio? Não tem que ter pão de queijo? Não, e você sabe que no Equador tem um mineiros. prato que é papaya ao forno. E ele disse que comeu isso em Minas Gerais. E eu sou de lá, não entendi como é que ele descobriu isso. Você já esteve em São Tomé? Não. Então não sabe, comem papaya ao forno. Como é que faz? Mas até perdi onde a gente estava. Bom, adiante. Então fiz essas viagens. Tratei de arranjar toda a documentação que eu podia, inclusive... Eu tenho um diário de uma fazenda, de um fazendeiro, de uma mulher do fazendeiro, já não me lembro, que nunca foi publicado, que foi a família que me ofereceu. E que é muito curioso, porque é através disso que eu percebi que, por exemplo, que eles, as únicas coisas que eles não importavam na fazenda, de tudo, desde as roupas a tudo, era petróleo e sal. Tudo o resto era produzido lá. Portanto, aquilo era uma unidade empresarial, familiar e tudo, autónoma, num tempo em que não tínhamos a facilidade das comunicações, não é?
E depois de fazer isso tudo, também fui para essa descoberta maravilhosa chamada Wikipedia, da internet, onde se encontra muita coisa. E durante 2 anos e meio, o escritório da minha casa, que ainda é um espaço grande, estava atulhado de livros e de documentos, completamente atulhado. E sobrava assim só um bocadinho, que era o caminho para eu ir para o quarto. E então a empregada não podia tocar naquilo, nem sequer limpar o pó, porque uma vez tentou limpar o pó e voaram não sei quantos xerox, fotocópias, como a gente chama. E no dia que eu finalmente acabei aquilo e livrei-me daquela tralha toda, eu voltei a ter a minha casa outra vez, normal como era. Mas isto para dizer, pronto, que a investigação é uma parte complicada, dura. Eu fui ajudado, tinha uma historiadora a trabalhar comigo. Fui ajudado também por amigos, como a Teresa, por pessoas com quem esclarecia dúvidas e coisas. E quando tinha tudo pronto, atirei-me à tarefa de escrever. Como é que foi esse papel, Teresa, de amiga, pesquisadora, internética? Não, assim, outros amigos, ele consultou muitas pessoas. Agora, eu tenho ali uma proximidade, que aquela coisa é muito de Minas, de região de influência nossa, né? Então, por exemplo, as comidas, etc. Em suma, nós trocamos muitos e-mails com outros amigos do Brasil também, e acho que alguns brasileiros te ajudaram, né, Miguel, nesses detalhes, por exemplo, tilápias não existiam ainda no Brasil e tal. Coisas assim, mas é uma atividade prazerosa que todos nós jornalistas gostamos de dar pitacos na literatura. E o livro, como ele disse aí, ele também é uma grande reportagem histórica, né? E num período que todos nós, do jornalismo político, ainda nos debruçamos muito sobre ele, o período Vargas, porque ele tem consequências políticas para nós, no 64, né, e na nossa contemporaneidade recente, né? Queria lembrar ao Miguel daquela parte que você falava da sua relação com o Brasil, né, que ele viveu como repórter, lembrando a sua própria memória, Miguel, ele viveu como repórter depois da ditadura, acho que veio aqui na ditadura, não conheci depois, um momento muito importante, que foi a transição, né? Ver as diretas e ver a eleição de Tancredo, né? Eu acho que aí talvez tenha sido um momento importante da sua relação com o Brasil, de termos saído das trevas. Eu fui expulso de casa pelo Maluf, na altura. Como? Como? Fui entrevistar ele em Brasília, um domingo, calor horrendo, ele morava longe, numa coisa que eu acho que se chama Península dos Ministros, pode ser? Eu morava lá. Apanhei um táxi, cheguei lá e na altura não falava-se que o Maluf andava a comprar votos e que tinha comprado o voto do cacique Juruma, e eu caí na asneira, lhe perguntar se era verdade, e ele pôs-me fora de casa. Com uma campainha, chamou um segurança e disse: bota esse camarada na rua. E eu encontro no descampado, longe de Brasília, 3 da tarde, um calor de morte, e fui a pé até Brasília. Né? Coisa horrenda. Mas o Tancredo te recebeu, te deu entrevista, não foi? O Maluf também recebeu, só que depois pôs fora. Eu acho que, como toda a história, é o amor. E que aquilo que fez avançar a história, ou recuar, que às vezes fez que a história fosse por este caminho e não por aquele, são as relações amorosas dos decisores ao longo da história. Eu queria te fazer uma pergunta encomendada pelo querido Maurinho Ventura, que há muitos te atribuem alguma influência da sua mãe. Calma. Eu queria saber a história do Boi Poema primeiro. Eu sou o quê? Do Boi Poema. Não tem influência nenhuma e ela nunca escreveu prosa, só tem um livro de contos pequenino, e para além de histórias infantis, né? E eu nunca escrevi poesia, porque quando eu tinha 16 anos ou 17, acho que todos nós escrevemos poesia. E eu, na altura, eu escrevia as composições para a escola, não é? Aliás,
Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida a escrever, vendia composições na escola aos colegas. A professora dava um tema, vamos falar da primavera, e eu fazia 3, a melhor guardava para mim, as outras 2 vendia. E cada uma valia 2 maços de cigarros que eu vendia depois à minha mãe em casa, ou então recebia o dinheiro diretamente, aquilo dava muito jeito. E, portanto, a minha mãe perguntava, mas onde é que tu arranjaste estes maços de cigarros, o dinheiro para eles? Eu dizia, mãe, vendo composições na escola. Ela dizia, então mostra lá. E, tal. E eu mostrava e ela dizia, muito bem e tal. Então um dia atrevi-me e mostrei-lhe os meus poemas de adolescência, que eram horríveis. E ela olhou e disse assim, não, Miguel, fica com a prosa. É a história do cheque boi, né? Do poema boi. Cheque boi, é. Você olha e fala, fala, boi. É, exatamente, o cheque boi. Eu costumava dizer que a minha mãe fez o mesmo raciocínio com o caixa do banco quando vê um cheque boi, que é um cara chega lá, mostra o cheque, ele olha e diz, pronto. Foi o que ela fez também. Existem alguns livros que são traduzidos de português de Portugal para o Brasil e vice-versa. Miguel gostaria de ver o seu livro traduzido e faz sentido como escritor? Eu tanto não gostaria que foi uma exigência contratual, digamos assim, neste caso logo acolhida pela Companhia das Letras, de que não houvesse nenhuma mudança nos meus livros, tanto no primeiro como neste, em relação à grafia e à gramática de Portugal. E da mesma maneira que eu me recuso a ler autores brasileiros transformados em português de lá, porque acho que é um assassínio, não apenas do livro, mas talvez até um assassínio de caráter. Isto para dizer que eu, obviamente, antes de ser contra o acordo ortográfico, eu estou numa situação que ninguém me explicou porquê. Eu não consigo perceber porquê. E não sei como é que o processo correu aqui no Brasil, em Portugal correu à revelia de toda a gente que todos os dias trabalha com a língua, que são os escritores, os jornalistas, os editores, os professores de português. Ninguém foi ouvido, ninguém foi consultado e, de repente, a gente já sabia que havia a ameaça do acordo ortográfico, mas ninguém ligava a importância. E, de repente, aliás, sexta-feira passada, no Parlamento em Lisboa, dizem-nos, olha, vai mudar isto, vai mudar aquilo, vai mudar aquilo outro. E a minha reação é dizer, mas porquê? Alguém pediu? Havia necessidade? Estamos mal? Não nos entendemos? Não, entendemos, e a prova que nos entendemos é que eu escrevo com a linguagem de lá e aqui leem e vice-versa. E eu, como toda a minha geração de portugueses, fomos largamente educados do ponto de vista das leituras com os brasileiros em brasileiro. Eu nem sei o que é que teria acontecido se eu tivesse lido o Jorge Amado em português de lá, mas seguramente que teria gostado muitíssimo menos, porque as coisas não faziam sentido. E então é isso que eu acho que há tantas coisas que os governos deviam fazer e não fazem, e são necessárias, que eu fico sempre de pelo eriçado quando os vejo a fazer aquilo que ninguém pediu. E dá-me vontade de dizer, parem, estejam quietos. Aliás, escrevi um texto antes de vir para cá, no Expresso, que é um jornal onde eu escrevo, que o título era exatamente esse, por favor, parem de governar. O livro Equador me impressionou muitíssimo, né? E ele foi indicado por uma amiga que foi responsável por um belo percentual de vendas desse livro. Mas eu li em algumas reportagens disponíveis na internet, na época, que sua mãe não havia gostado, ou pelo menos havia preferido um final diferente para o Equador. Isso procede? Isso se diz respeito à morte do personagem principal, que também me abalou muito. Enfim, não sei se eu contei o final, antecipei o final aqui de pessoas que não leram, me perdoem, mas acho que todos leram Equador aqui, suponho, né? Então, enfim, eu gostaria de saber se ela, naquela época, nessa ocasião, se ela disse ao senhor o que ela preferiria para o personagem. Bom, a segunda parte é verdade, a primeira não. Ela só leu a primeira metade do Equador, porque infelizmente depois já não ficou em estado de ler. E lia muito devagar, e fica-me mal dizer isto publicamente, mas ela gostava muito. Aliás, as pessoas traziam livros e ela disse, não, eu só leio o Miguel. Só que também é verdade que quando eu lhe contei a história, ela disse, Miguel, não mata o personagem. Isso é uma coisa trágica, não mata o personagem, não mata o personagem. E eu disse sempre, mãe, tem que chegar ao fim da história para perceber que é um personagem que chegou também ele ao fim do caminho, ele não tem saída. E quando não tem saída tem um gesto grandioso, que hoje em dia não é muito praticado, mas eu lembro que, em matéria de romance,
o pai do Conde de Monte Cristo, do Dumas, matou-se por dívidas. Portanto, o personagem matar-se na história não é uma novidade minha que eu tenha inventado. Eu sempre tive o final do livro na cabeça. Aliás, eu escrevo sempre com toda a história na cabeça, sempre. Todos os personagens que vão entrar, como é que começa, como é que acaba, etc. A não ser com relação às dúvidas das fazendas, né? Não, depois ao longo da história você vai tendo dúvidas, vai pegando atalhos, vai fazendo caminhos paralelos, vão entrando coisas. Por exemplo, o Equador não era suposto entrar a parte da Índia no Equador, como no Rio das Flores não era suposto entrar a Guerra Civil de Espanha. E são coisas que de repente, pronto, apetece-me ir por ali, escrever aquilo e depois voltar, não é? E eu, em relação ao Equador, como em relação a este, mas ao Equador, porque o final era mais forte, ou mais inesperado talvez, eu sempre soube como é que ia acabar. Sempre. E no final, se você se lembra, ele, antes de se matar, escreve uma carta ao rei. Essa carta ao rei estava escrita na minha cabeça há 3 anos, palavra por palavra. E eu resisti a escrevê-la logo. Eu quis chegar lá, naturalmente. Quando chegasse à página 490 e tal, eu escreveria a carta. E no dia que fui escrevê-la, eu estava feliz, porque eu já sabia que ia acabar o livro e que tinha conseguido chegar ali. E eu sabia, palavra por palavra, o que é que eu ia escrever, porque de facto tinha vivido 3 anos com aquilo, e sabia como é que o livro, tudo isso, só houve coisas que mudaram, pronto, eu acho que todos os livros têm coisas que são, como é que eu hei de dizer, são pistas que o autor deixa e que as pessoas que estão de fora não percebem. Por exemplo, ele mata-se às 3h27 da manhã, porquê? Porque é a hora em que eu pus ponto final no Equador. E isso aí, pronto, eu não tinha previsto, não é? E é um detalhe, mas eu gosto muito do fim do Equador, devo dizer. Gosto muito. A Sua Majestade é o Rei Dom Carlos. Meu senhor, é com a dor de quem sabe que não vos traz boas notícias que vos escrevo essa primeira e última carta. Aqui cheguei em março de 1906, por nomeação de Vossa Majestade Governador destas ilhas, com incumbência, se bem a percebi e bem recordo as palavras que me disseste em Nova Viçosa, de mostrar ao mundo que não existe nesta ou noutras colônias portuguesas a ignomínia do trabalho escravo. As condições que vivem e trabalham os serviçais angolanos de São Tomé e Príncipe, para que deslocados contra a sua vontade e a quem, para efeitos diplomáticos chamados cidadãos portugueses, são indignas de uma nação civilizada, indignas do nome de Portugal e indignas do Estado que vos cabe representar. Em isto vos dizendo, julgo ter ao menos servido a minha consciência, já que não a missão que Vossa Majestade me confiou. Deus guarde Vossa Majestade. Luiz Bernardo Valença, Governador. Eu recomendei esse livro para várias pessoas, e a reação no final, tanto o Equador como o Rio das Flores, é assim, são livros que são 2 histórias de amor. É simplificar demais os 2 livros, essa definição? Eu acho que os romances são histórias de amor, de uma maneira ou de outra, tal como eu vejo. Mas se calhar, eu tenho uma ideia demasiado romântica do romance, não é? Eu acho que o romance tem que ter uma história. E que o lead da história é uma história de amor, mas não só. No Rio das Flores, eu acho que o personagem principal é a liberdade, mais do que as relações amorosas. E acho que os 2 personagens secundários a seguir são Portugal e o Brasil. É como eu vejo isto. E é, sobretudo, uma história da busca da liberdade contra a ausência de liberdade e de como isso pode dividir as pessoas. No Equador, eu reconheço, se calhar, mais uma história de amor, embora a partida do livro e a ideia inicial e a maneira como começa não remeta de forma alguma para uma história de amor, não é? Estamos perante um dandy, perante um playboy do início do século XX, não é? Uma pessoa que vai para São Tomé à espera de tudo menos de viver um romance de amor. E, portanto, aquilo é um enxertio que aparece na história, que ele não está à espera. E provavelmente o leitor já está, porque já está a ver o que o próprio personagem não viu, não é? O leitor já está a seguir a inglesa desde a Índia e o personagem só a encontra em São Tomé. Mas eu não seria capaz de escrever um romance sem uma história de amor, pelo menos lá dentro. Porque tenho uma grande divergência
ideológica com o Marx, embora deva dizer que hoje em dia eu reconheço, pela primeira vez na minha vida, começo a reconhecer que o Marx tinha razão em muitas coisas, quando olho para esta concentração. Mas há uma que eu não reconheço. Quando ele diz que a luta de classe é o motor da história, eu acho que o motor da história é o amor. E que aquilo que fez avançar a história, ou recuar, que às vezes fez que a história fosse por este caminho e não por aquele, são as relações amorosas dos decisores ao longo da história. Que eu gostaria um dia de pegar nesse tema, e sei lá, pegar desde a vida do Napoleão ao Júlio César, que já aqui falei, e tentar investigar e perceber até que ponto é que a vida amorosa deles condicionou aquilo que eles vieram a fazer depois. Portanto, para mim, um romance tem que ter sempre uma história de amor. Não sei, isto é um bocado ridículo de dizer, mas é como quando nós éramos criancinhas e abríamos o livro e disse, tem bonecos? Se não tem, não gosto. Pronto. O brasileiro tem uma coisa que me encanta, não é? Mas é um bocado brincar na areia aquilo. Porque o brasileiro pega na bola, vai fazer uma finta e o defesa afasta-se. Só falta bater palmas. Quando chegam à Europa, eles têm que mudar, têm que jogar muito mais depressa. O jogo é muito mais duro, a velocidade é muito maior e não dá para fazer esses números de círculos. Bem, Miguel, você agora está escrevendo teatro? História em quadrinhos? Entre outras coisas, agora estou a escrever 4 livros ao mesmo tempo e talvez comece um 5º. O que não quer dizer que acabe nenhum deles, mas estou escrevendo... Todos têm pesquisa para vir aqui no não, interior? Nenhum tem pesquisa, nenhum. Isto agora é por prazer. Não tem sofrimento, é por prazer mesmo. Agora... Você pode falar sobre isso? Bom, eu não quero desvendar o coisa. Eu acho, isto é um bocado imodesto dizer, eu acho que a história da peça de teatro é um achado. E eu não quero estragá-lo. Digamos que é uma coisa sobre as relações amorosas nos tempos que correm. E acho isso interessante. O livro de quadrinhos é uma aventura, mas que mete viagens, inclusivamente mete viagem no deserto do Saara. E que é a história de um romancista falhado. E que de repente sai à rua e está falhado e encontra uma rapariga que vem a correr, a fugir de uns bandidos e entra pelo carro dele adentro e ele embarca para uma viagem completamente absurda, inesperada, onde ele vai viver a aventura que nunca conseguiu escrever nos seus romances. Portanto, ele torna-se personagem da própria história. E pronto, e não digo mais. O resto é uma história de viagem na primeira pessoa, uma coisa grande, comprida. Depois estou a escrever aquilo que eu chamo um romance urbano-depressivo. É uma coisa que os críticos gostam muito. Urbano-depressivo. Urbano/depressivo. Que os críticos adoram, que é a história de um homem, se posso contar, a quem tudo corre mal na vida, porque a mulher divorcia-se, ele fica sem os filhos, a mulher começa a namorar com o patrão põe ele na rua, ele perde a casa, vai ao tribunal, apanha uma juíza completamente feminista, tira-lhe os filhos, condena-o a pagar uma pensão de alimentos que ele não tem dinheiro para pagar. Enfim, o cara acaba a morar numa pensão, como a gente diz em Lisboa, com serventia de águas correntes, quer dizer que pode tomar banho de vez em quando na pensão. Então tudo lhe corre mal, tudo. E transforma-se numa espécie de Fernando Pessoa dos tempos modernos. Viver sozinho, no quarto de pensão, vai sempre ao mesmo café, come numa tasquinha onde lhe fazem o favor de fiar o almoço e o jantar e tal. E segue por aí, não conto mais. Ah, ótimo. Mas conta essa história do deserto do Saara que ele se referiu. Que viagem foi essa? Eu já fiz 14. 14 viagens ao deserto do Saara. Oh. Já não vou há uns 5, 6 anos, mas houve uma altura, assim como muitas pessoas vão a Fátima, vão a Lourdes ou vão a Meca, eu ia ao deserto do Saara, né? Onde estavam os meus deuses, digamos. Mas o que você viu de diferente no deserto? Sabe, para ir 8 vezes? Perguntam-me isto muitas vezes. Não é? O que é que há no deserto do Saara? A resposta é nada. Quando há nada, há o absoluto. Há tudo. As duas coisas fundem-se, não é? Você não consegue dizer se não vê nada ou se vê tudo. Eu costumo dizer logo a seguir a vir ao Saara, eu fui à Amazónia. E eu costumava dizer, eu passei do dia 0 da criação do mundo para o dia 1 da criação do mundo. Como se Deus tivesse começado pelo deserto e não havia nada, só havia calhaus. E de repente disse, não, isto não pode ser assim. E então fez o excesso de tudo que é a Amazónia, que é o oposto. Não é? Há coisas que não têm resposta. Também perguntaram
Edmund Hillary, que foi o primeiro homem a conquistar o Everest, porquê que ele tinha resolvido escalar o Everest? E ele respondeu porque estava ali. Pronto, é a mesma coisa. Você vai ao deserto porque está ali. Depois, porquê que volta? Isso já é uma história mais complicada, talvez mesmo uma história para divã de analista, acho eu. Eu limpava-me ali dentro mesmo. Acho que o deserto, que tem uma faculdade extraordinária, demonstra o melhor e o pior de si. E tanto pode correr bem como pode correr mal. Se correr bem, você conhece o melhor de si. Se correr mal, conhece o pior de si. Qualquer das duas coisas é importante. Qualquer das duas coisas acaba por ser útil para a vida. Não é? A gente vai ver o Equador, o Rio das Flores no cinema? No cinema não sei. A televisão portuguesa está a fazer um seriado com ele, feito com um diretor brasileiro, que é o André Cerqueira, muito bom, que era da Globo e agora está trabalhando lá. Estão fazendo 26 episódios que irão começar a sair em Portugal, eu creio que em outubro ou novembro. Depois, imagino que eles vão tentar vender ao Brasil e a mais países da América Latina, pelo menos. No cinema, eu tive 3 propostas antes disto, mas eu não gostei de nenhuma delas. E não faço questão de que esteja no cinema, nem não faço mesmo muita questão. Não, se me perguntar gostava, eu disse gostava, mas prefiro não... Se não é um projeto que eu acho que tem pernas para andar, prefiro que não seja feito. Miguel, eu queria saber quem são os seus deuses, esses do deserto. Os meus deuses eu não sei. A minha religião é a natureza. É aquilo que eu acredito. Eu acredito muito que... Acredito na continuidade das coisas naturais, ou seja, que assim como você planta uma árvore e a árvore tem um ciclo de vida e nasce a partir de uma semente, cresce, dá frutos, dá sombra, dá madeira, dá tudo isso e chega um dia morre, assim nós seguimos esse ciclo natural. E acho que a morte é tão natural como viver. Viver é que é uma coisa cósmica quase, é um acontecimento tão inesperado, não é? Porque é que em todos bilhões de seres vivos que podiam existir, existe você e existo eu, isso é que é uma coisa cósmica, difícil de perceber. Agora, eu tento achar que a morte é uma coisa natural. E eu escrevi um livro, foi o último livro que eu publiquei, antes deste foi um livro infantil, para miúdos de 10 e 11 anos, que se chama O Planeta Branco, e que é uma historinha, talvez com 70 páginas ou 80, que é justamente tentar transmitir esta ideia às crianças e aos pais que, por alguma razão necessariamente triste, um dia têm que explicar a uma criança o que é a morte. Porque é que morreu o avô, porque é que morreu o irmão, porque é que morreu o amigo na escola. E o Planeta Branco é um sítio onde você chega e onde está a paz absoluta. E então a história, para não ser trágica, para miúdos de 10 anos, é a história de uns astronautas que se perdem, perdem o controle da Terra, entram num buraco negro, a nave acelera desesperadamente e eles chegam a uma coisa que é o Planeta Branco, de onde são recebidos e mandados de volta para a Terra, porque chegaram antes de tempo e ainda não era a hora deles morrerem. E ao voltarem para a Terra, eles esquecem tudo o que se passou. E chegam à Terra com a sensação que têm uma grande paz. Conquistaram uma grande paz, mas não sabem porquê, nem sabem dizer onde é que estiveram. E eu acredito muito nisto. Acredito que as coisas hão de continuar e hão de fazer sentido. E que, assim como nós passamos de pai para filho, de filho para neto e por aí fora, e a árvore morre e um dia nasce outra e deixou sementes e os rios correm e outros dias nasce outros e tudo isso, a minha religião diz-me que tudo aquilo que é natural está certo. Tudo aquilo que não contrariar as leis da natureza está certo. Tudo aquilo que contraria as leis da natureza está errado. E por isso também é que eu sempre fui muito ambientalista. Sou muito conservador em matéria de agressões ambientais e tudo isso, porque eu sou fascinado pela natureza, pelo funcionamento das coisas da natureza. Às vezes, se você tiver com atenção, você ouve as árvores a crescer, por exemplo. Ouve as plantas a crescer. Ouve-as a estalar no final de um dia de verão, com o calor, não é? A estalarem com o calor e depois ao contrário, não é? Quando vem o frio. Se você observar os animais a funcionar, você percebe que tudo aquilo tem uma lógica. Tem uma sabedoria que vem de sempre e que é preciso saber preservar, transmitir e ensinar. O que me emocionou profundamente na tua obra, no Rio das Flores, foi a relação entre os dois irmãos. Irmãos tão diferentes, irmãos tão cúmplices e tão amorosos. Parece que a temática dos irmãos está mais ou menos
em voga. Muita gente tem escrito sobre, falado sobre irmãos. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, a família do Rio das Flores não tem nenhuma correspondência com a minha, nenhuma, nem a nível de composição de membros da família, nem a nível de relações familiares. Isto é uma família da terra, que é uma coisa que eu nunca fui, embora gostasse de ter sido. E embora tenha sido criado numa aldeiazinha do interior de Portugal, do norte, quando era miúdo. Mas a minha família nunca teve terra. E o que eu tentei descrever aqui é que a posse da terra, quer seja latifundiário, quer seja um pequeno lavrador como a Corella, gera um tipo de relação amorosa com o espaço e familiar entre si que é diferente de tudo. Por aquilo que eu tenho visto, as pessoas que têm terra nunca saciam a fome de terra, quer tenham pouca, quer tenham muita, quer não tenham nenhuma, e têm uma relação, de facto, que é diferente de tudo aquilo que nós, os outros que não temos terra, temos. É diferente da nossa relação com o dinheiro, é diferente da nossa relação com a casa, com as coisas materiais, a deles é muito especial. E gera relações familiares muito especiais, e a trama dessa história anda muito à roda disso, dos dois irmãos, e da obrigação que cada um deles sente de defender as raízes da família na terra. E aquele que é o conservador, que é o fascista, que é o reacionário, acaba por ser o que defende, de facto, a sua terra, o que dá continuidade às coisas. Enquanto que o outro vai-se embora e é visto por ele como um traidor. Mas, no fundo, o que se vai embora, o que é que ele vem fazer? Vem para o Brasil outra vez para ter terra, tentar recomeçar, no outro lado, manter a mesma ligação. Eu sou torcedor do Clube Atlético Mineiro. É? Não lamenta, não. Tá indo, calma. O que você acha do futebol brasileiro hoje? Bom, eu às vezes, à noite, quando estou sem sono, ligo um canal GMT, eu creio, e apanho o futebol brasileiro, mas acho o seguinte. Primeiro, a grama é muito alta, o que torna o jogo muito lento. Vocês têm que cortar a relva mais baixa. Depois, o brasileiro tem uma coisa que me encanta, não é? Mas é um bocado brincaneira em aquilo. Porque o brasileiro pega na bola, vai fazer uma finta e o defesa afasta-se. Só falta bater palmas. Quando chegam à Europa, eles têm que mudar, têm que jogar muito mais depressa. O jogo é muito mais duro. A velocidade é muito maior e não dá para fazer esses números de circo. Então, muitas vezes eu fico a ver o futebol brasileiro e digo, que engraçado, mas que engraçado. Mas não querem marcar golo? Vou ficar assim o tempo todo? É um bocado isso que eu penso.